Bem, pessoal, dando continuidade, né, aos vídeos, né, as videoaulas que vão relacionar os grandes clássicos da sociologia com a produção, com os temas, né, com as temáticas da educação física, nós vamos falar hoje nós vamos falar neste vídeo, hoje não, nós vamos falar neste vídeo, da contribuição de Marx e Engels para uma sociologia da educação física, para a sociologia de modo geral, a partir da sua produção e da forma como eles enxergavam a sociedade. Então, brevemente, para recordarmos, né, Marx e Engels são os idealizadores, né, os preceptores de uma sociologia crítica, uma sociologia que vinha para contrapor quase tudo daquela sociologia positiva cunhada por Comte, né, que é o berço, o nascedouro ali da sociologia enquanto ciência. E aí Marx e Engels vão propor uma outra forma de ver o mundo e por aí também ver a pesquisa sociológica. Neste vídeo, desculpem, neste vídeo eu vou trazer para vocês alguns elementos básicos, né, da proposta de Marx e Engels para que a gente possa compreender inicialmente esta forma de pensamento, né? Compreender pelo menos superficialmente essa forma de pensamento, porque o que nos interessa é a contribuição que ela pode dar para a educação física e para o esporte. Então, qual que é o objeto dessa sociologia crítica, né, proposta por Marx? É a análise científica da estrutura social e ideológica. Então, enquanto lá na sociologia positiva nós tínhamos a análise do fato social, um fato quase que transformado numa física social, em que eu me distancio do objeto e quero interpretá-lo, e ele é transcendente, ele exerce coerção, enfim, todas aquelas características vistas anteriormente, aqui agora não. O objeto da sociologia aqui passa a ser a análise científica da estrutura social. Mas que estrutura é essa, né? Na proposição feita por eles, essa estrutura é dividida em dois subconjuntos, vamos dizer assim. O primeiro subconjunto ele denomina infraestrutura, e aí ele está falando de economia, especificamente. E o segundo subconjunto ele chama de superestrutura. E essa superestrutura ela vai dar conta de quê? Da política e da ideologia, certo? Então, a partir dessa compreensão, né, da análise científica da estrutura social, e essa estrutura entendida em infraestrutura e superestrutura, é que ele dá início às suas análises. Um alerta interessante a ser feito é o fato de que infraestrutura e superestrutura, elas se influenciam mutuamente e reciprocamente. Sempre, é claro, a partir das ideias marxistas, a superestrutura está apoiada, né, sustentada numa infraestrutura. Traduzindo, as relações políticas, ideológicas, jurídicas, né, então leis, normas, regras sociais, vão estar todas sustentadas numa base econômica. Então, a partir de uma compreensão econômica, a gente vai ter os seus reflexos sociais nesse percurso, certo? E aí tem mais três elementos que são fundamentais, a gente quando estuda marxismo não pode deixar de lembrá-los. O primeiro é a dialética. A dialética é o método da sociologia crítica, certo? E aí puxa na mente aí o método sociológico proposto lá por Durkheim, que vocês vão observar as diferenças. Então a dialética ela é aplicada a todas as coisas e ela vai prever o antagonismo, o conflito, a percebilidade e a superação como possibilidade. Então, a dialética é o exercício do contraponto. Então, o método dialético exige o quê? O confronto, o enfrentamento para que encontre-se a solução, certo? O conflito como método. Agora, nós vimos o método que é dialético, mas qual que é o princípio filosófico dessa sociologia crítica? O princípio filosófico, que vai sustentar as análises de Marx, ele é basicamente o materialismo. E o que ele quer dizer com esse princípio filosófico materialista? Ou seja, a matéria é a origem última de todas as coisas. Ou seja, só temos a matéria.
E quando ele coloca esse princípio filosófico do materialismo, há de modo natural uma negação à ideia de Deus, de Criador. Porque se a matéria é o princípio último, nós não temos um Criador. E daí surge o elemento de, em alguns locais, a gente ouvir falar da produção de Marx como materialismo histórico, se eu estou falando das ciências sociais, ou materialismo dialético, se eu estou falando das ciências naturais, ok? O outro elemento, o terceiro elemento que nós precisamos de compreender para poder fazer as leituras necessárias na sociologia crítica, né, proposta por Marx, é a ideia de ideologia. O que é ideologia? A ideologia ela vai ser o conjunto das formas de representação da realidade e das normas incorporadas ao comportamento prático dos indivíduos. Então, isso é ideologia. O que eu quero dizer com isso? O que eu vejo, o que eu compreendo dessa sociedade e quais comportamentos eu tenho incorporado em mim? A partir da junção desses dois elementos, eu vou formar a ideologia. Lembrando que essa análise científica da estrutura social proposta por Marx, ela passa por esta compreensão. Eu preciso de entender o aspecto político e o aspecto ideológico dos fenômenos sociais para que eu possa analisá-los. E aí eu vou citar logo adiante exemplos na educação física e no esporte, isso vai ficar mais claro, imagino eu. Então, Marx e Engels trouxeram o que a gente chama de uma politização e uma ideologização das suas análises. E quando eles fazem isso, eles vão em confronto direto ao que Comte fazia. Porque o Comte ele se sustentava num cientificismo, numa objetividade técnica característica central do positivismo para poder fazer as suas afirmações. Exemplo simples. Então, quando ele defendia o capitalismo, ele falava assim, não sou eu que estou defendendo o capitalismo, é a ciência que está provando que este é o melhor modelo. E o marxismo contrapõe totalmente a essa ideia, justamente porque ele faz uma análise política e ideológica deste processo. Então, quando ele faz essa politização e essa ideologização das relações sociais, sustentados na ideia de dialética, né, que é buscar o confronto, o enfrentamento, para em seguida encontrarmos uma solução, né, é o refletir, agir, refletir. Ele vai falar de uma sociologia da praxis, que a gente usa muito na pedagogia, na educação física, a pedagogia da praxis é essa articulação entre teoria e prática, né? Então nós não somos mais sociólogos apenas teóricos, nós somos sociólogos militantes, então a gente teoriza e a gente milita, nós vamos para a prática. Surge daí essa ideia de uma sociologia da praxis, na interação entre teoria e prática. E qual foi a grande contribuição nesse início de caminhada? A valorização de uma cultura popular que antes não estava valorizada, e o marxismo levanta esta bandeira porque ele faz uma leitura das classes, né? Nós não podemos desprezar essa ideia. Quando ele passa a interpretar a classe como estrutura ideológica, econômica e política, a partir da análise da estrutura social, ele valoriza elementos da cultura popular. O que nós poderíamos citar na nossa área? Brincadeira infantil, esporte, festas populares, capoeiras, lutas coreográficas. E aí eu posso pensar numa infinidade de características, uma infinidade de elementos, maculelê, jogos de rua. E o próprio futebol nasce, né? Nasce assim, emerge com força na hora que eu falo dessa cultura popular. No entanto, o marxismo, quando valorizou estes elementos da cultura popular e no ato de se debruçar sobre o esporte, o Maurício Murad vai colocar, que é o nosso autor aqui que está nos pautando, ele vai colocar que o marxismo cometeu uma falha, porque ele passou do ponto na crítica a estes elementos. Então as análises passaram a ser deterministas, que é algo que confronta diretamente a ideia de Marx da dialética, e elas passaram a ser deterministas e tendenciosas, né? Então a gente passou a considerar assim, futebol é o ópio do povo. Ou seja, o futebol só serve para enganar o povo, enquanto a classe dominante está fazendo o que quer fazer e a gente vai lá e dá o pão e circo, né? Esse termo a gente usa muito na educação física.
Mas peraí, será que é só isso? Será que um fenômeno sociocultural de tamanha dimensão como o futebol, ele é somente o ópio do povo? Ele é cultura de massa? E aí a gente pode refletir também sobre a transformação do futebol em uma cultura de massa, no sentido pejorativo da coisa, né? Então, a massa acessa o futebol e está satisfeito com ele, para uma transformação na modernidade do futebol enquanto cultura da massa, né? Agora somos nós que não queremos mais. O futebol é nosso, pertence a nós. E aí inúmeras possibilidades de reflexões sociológicas a partir do olhar marxista, compreendendo o futebol como parte da massa, como uma cultura da massa. E aí eu posso pensar num processo atual, né, pós-mega evento, de elitização do futebol. Eu posso pensar num processo de aproximação do futebol dos movimentos de violência e tal. Tudo isso é sociologia, correto? Outro elemento... eu também anotei aqui para falar com vocês, é muito comum falar que as atividades lúdico-esportivas, né, elas são alienantes. Ou seja, alienado é aquele... alienado é o oposto de consciente, né? Então, as atividades lúdico-esportivas já eram uma prática inconsciente do ponto de vista social. Eu não entendo que eu estou sendo objeto deste fenômeno. E talvez não seja tanto por aí. Falando especificamente da contribuição da sociologia crítica para a nossa área, né, para a escola, ele traz o seguinte, que na escola, e no momento que ele questiona a partir dessa dialética, proporcionando um enfrentamento, né, com a realidade, ele questiona o seguinte: o trabalho escolar ele deve ser uma forma de pensar os valores dominantes, né, de uma realidade, pensar os valores dominantes da realidade e auxiliar na socialização, conscientização e cidadania. Ou seja, o espaço da aula é o espaço que eu tenho para fazer com que o meu aluno reflita sobre aquela prática e mais, reflita em que contexto social aquela aula está inserida. É o que a gente fala tanto na educação física escolar, da produção de um cidadão crítico, né, reflexivo, e todos esses elementos vão surgir a partir das nossas aulas. E a aula de educação física, bem como outras, né, ela vai ser nada mais, nada menos do que uma metáfora do contexto social maior. Ou seja, ela reflete o contexto social ao qual ela está inserido. Metáfora é o sentido de ser semelhante, de ser parecido, mas não ser igual, correto? Então nós podemos considerar a aula de educação física como linguagem, né? Como uma representação cultural da realidade. E essa representação cultural vai nos auxiliar a entender a sociedade, suas raízes, seus fundamentos. Então, reparem como é importante o professor de educação física dominar as questões sociológicas, porque ele consegue fazer muitas análises a partir dessa realidade. E outra, falando agora do esporte, né, para concluir. O esporte, pessoal, ele deve ser pensado para além das práticas esportivas. O esporte deve ser considerado, antes de mais nada, como uma finalidade sociocultural, que ele tem, né? Ele tem e nós precisamos de compreender. Então, a partir de todos estes elementos que o marxismo nos trouxe, a dialética, o materialismo, a questão da infraestrutura e da superestrutura, nós podemos trazer para a realidade das nossas análises. Agora, nós devemos tomar cuidado para que nas nossas análises a gente supere esse discurso marxista ultrapassado de que o esporte é ópio do povo, de que o esporte serve apenas para o pão e circo, que as atividades lúdicas esportivas são alienantes. Pera, vamos aprofundar um pouquinho mais essas reflexões, né? Qual que é o papel do futebol enquanto fenômeno sociocultural na nossa sociedade para a gente poder refletir as características do nosso povo, sejam elas éticas, políticas, ideológicas? Qual modelo de sociedade nós queremos? Isso tudo é perfeitamente compreensível a partir do olhar para o esporte e para a educação física e, muito além disso, os jogos tradicionais, a capoeira diz muito sobre a nossa história, as brincadeiras, tudo isso dialoga constantemente com esta realidade. Ok, pessoal? O marxismo foi um pouquinho disso. Todos esses vídeos são pautados nos textos do professor Maurício Murad e eu vou disponibilizá-los também na plataforma para que vocês possam ler e complementar as informações que eu não pude trazer aqui pelo tempo exíguo do vídeo, também para não ficar muito monótono. Tá bom? Forte abraço a vocês e até o próximo vídeo.